O relator da CPI do BNDES, deputado Altineu Cortes, do PL, pedirá o indiciamento dos ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff, um está preso, a outra foi empichada, pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção passiva. As investigações miram operações de financiamento, a exportação de serviços ligados à Odebrecht e operações de aporte de capital ligadas à JBS. O ex-ministro da Fazenda nos governos do PT, Guido Mantega e Antônio Palocci, também foram citados por Altineu Cortes. O relator da CPI sugere o indiciamento de Guido Mantega por formação de quadrilha, corrupção passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira e prevaricação financeira. Já o nome de Palocci foi ligado a crimes de lavagem de dinheiro. O relatório também inclui figuras como Emílio e Marcelo Odebrecht, Joesley e Wesley Batista e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Quer dizer, toda essa turma devem ser os desfavorecidos que o Lula ajudou, né, Augusto Nunes? Segundo a prefeita de Paris, que concedeu para ele Eu perguntei aqui nesse programa, esses desfavorecidos são Joesley Batista, Wesley Batista, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht. Todo esse pessoal ganhou uma fortuna do Odebrecht porque era aliado do reizinho de ocasião, que era o Lula. Então, olha, felizmente a CPI do BNDES está tomando medidas duras, com uma comissão parlamentar de inquérito que pelo menos está pedindo o indiciamento. Vamos ver se vai haver de fato desdobramento disso, porque a gente está cobrando há anos a punição àqueles que cometeram irregularidades, quer dizer, usaram dinheiro público para favorecer os seus empresários aliados em troca de propina, que a gente tem visto aí pelas investigações da Lava Jato, Augusto. Bom, motivos para prender essa turma não faltam, né? A abertura da caixa preta do BNDES, que apenas começou, já mostrou que o que eles fizeram não surpreende ninguém, evidentemente, graças ao que já mostrou a Lava Jato, mas o que eles fizeram é mais que suficiente para engaiolar meio mundo, ainda em liberdade, ou para prolongar o período de permanência na cadeia dos que já estão presos. Mas eu pergunto ao Zé Maria se essa é a atribuição da CPI do BNDES, que eu estou dizendo que está todo mundo exagerando. Eu queria saber se uma CPI pode indiciar, pedir indiciamento e tal. Repito, motivos não faltam. Que eles podem ser acusados de formação de quadrilha e corrupção passiva, evidentemente sim. Mas eu queria saber do Zé se cabe a uma CPI fazer isso. Fala, Zé Maria. O texto está certo aí, sugeriu. O indiciamento. Não pode indiciar, e o termo pedir indiciamento também não é próprio, mas sugeriu a CPI, quando ela acaba o relatório final, no relatório ela sugere os indiciamentos. Ao Ministério aí o Ministério... Como? A CPI sugere ao Ministério Público, Zé? Exatamente. Tá. Aí o Ministério Público, com base nos dados e documentos da CPI, decide ou não. Foi assim na CPI dos Correios, né? Perfeito. Muito bem, a gente vai... Fala, Felipe, Zé Maria. eu só queria complementar, Claro. Seguinte, esta é a segunda CPI do BNDES, a primeira saiu também num documento pesado, mas aí houve divergências na hora de aprovação, e agora de novo. Esta história do BNDES é de arrepiar, porque mostra claramente de que houve um agrupamento político, dominou, e os empréstimos do BNDES eram para as grandes empresas, o que o governo chamava de campeões, e os empréstimos só eram concedidos se houvesse o pagamento de propina. Então, como havia o pagamento de propina, evidentemente, o empréstimo não era para ser pago, porque montado artificialmente em cima de empresas que não tinham condições de arcar. E esses calotes virão de países como Cuba, Venezuela, de empresas como a Odebrecht, que eu já antevejo aqui que não vai pagar esses empréstimos. Os países a gente sabe que é calote certo. E as empresas, a possibilidade é muito alta. Eu defendo que os que autorizaram os empréstimos é que percam seus patrimônios pessoais para pagar e não tirar dinheiro
público e tirar dinheiro do desenvolvimento de pequenas empresas. Vamos aqui passar para a nossa pauta número 5. A defesa do ex-presidente preso Lula solicitou a suspensão da multa de R$4.900.000 imposta ao petista na condenação do caso Triplex do Guarujá. Augusto, vou até parar na primeira linha, né? Ele não está querendo pagar R$4.900.000. Sabe quanto a Lava Jato já recuperou aos cofres públicos de roubalheira, principalmente durante todos esses anos em que o PT passou no poder? Mais de 13 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, de prejuízo aos brasileiros, de prejuízo ao Estado. E o Lula não quer pagar R$4.900.000, Augusto. O pedido foi apresentado pelo advogado do presidiário Lula, Cristiano Zanin Martins, à 12ª Vara Federal de Curitiba. A defesa do petista solicita que a cobrança seja suspensa até o trânsito em julgado da sentença. No pedido, Zanin alega que os bens do ex-presidente preso já foram bloqueados em valor mais do que suficiente para garantir a execução da condenação. Então, tá com os bens bloqueados aí, será que é suficiente? Eu não sei não, hein? Olha só, ele tinha numa conta, lá numa poupança, um negócio desse, 15 milhões aí, foram bloqueados, não sei qual é a situação legal desse dinheiro agora, tudo bem. Agora, veja só, é tão pouco pro Lula que basta fazer a seguinte conta, ele ganhava isso aí com 10 palestras. Aquelas palestras em que ele louvava o fim da fome, que nunca acabou, e o fim da pobreza, que continua. 500 mil por palestra. Então isso aí é troco pro Lula. É que ele gosta de dinheiro, né? Ele gostou de ficar rico ilegalmente e não quer devolver. Tem que devolver. Como o trânsito está em julgado e os outros que já devolveram são diferentes do Lula em quê? É o mesmo bando, é a mesma quadrilha. Fala, Zé Maria. Olha, eu acho que ele não vai ficar livre disso, não. Desde o início nós estamos dizendo aqui, ele dizendo que não quer ficar livre, naquele debate todo, eu antecipei, cantei a bola. É só não pagar a multa. Se ele não pagar essa multa de R$4.900.000, ele não progride de regime. Isso já existe uma jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal em pelo menos 2 casos que eu acompanhei. No caso de José Dirceu e, mais recentemente, de Valdemar Costa Neto, que queria progredir, ou seja, mudar de regime. O Lula não está sendo solto. Ele está indo do regime fechado para o regime domiciliar, ou seja, preso fechado e preso domiciliar. Continua preso. Acontece o seguinte, que essa multa, no início, foi calculada em R$35 milhões. E aí houve um debate muito longo sobre o valor desta multa. E aí a multa acabou em 13 milhões e agora é definida, a multa definida pelos tribunais superiores, STJ, de R$4.900.000. É um valor de R$2.200.000, que isso foi lá em 2009. E mais 35 dias multa no valor usuário de 5 salários mínimos, é que dá esse total aí de quase R$5 milhões. Eu digo a vocês, a jurisprudência do Supremo não se progride de regime sem pagar a multa. Se o Lula não quiser ser solto, é só não pagar essa multinha básica aí de R$5 milhões. Em 2013, o governo de Dilma Rousseff gastou mais de R$5 milhões para fazer propaganda da Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. A medida foi tomada para conseguir apoio social para votação e aprovação da Lei Anticorrupção. No entanto, não houve nenhuma manifestação do Tribunal de Contas da União, do TCU. Aí, Augusto Nunes, R$5 milhões de gasto. Aí, mais um exemplo. Eles também não se incomodaram nem um pouco com a enxurrada de dinheiro público despejada nas contas bancárias dos donos de blogs sujos. Nunca reclamaram. Petrobras patrocinava blog sujo, Caixa Econômica, ministérios... E eles não viram nada demais. O problema é a mudança de governo, né? Aliás, a verba de publicidade federal para os blogs simpáticos ao PT e que tinham uma audiência muito baixa para justificar uma propaganda de estatal, a planilha desses gastos ela foi obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. O jornalista Fernando
usar para descobrir já muitos anos depois de começar aí essa distribuição de verba. Eu usar outra palavra, mas você aqui bastante estrito, né? Então foi preciso haver um movimento por parte do jornalismo para desvendar quanto era pago para cada um. E eu ajudei muito a denunciar e a mostrar aquilo que eles estavam fazendo na internet. Claro, nós estávamos, eu e Augusto, na lista negra desse pessoal e alvos de muita coisa que eles fizeram por aí pela internet, mas foi um prazer enorme enfrentar toda essa turba, toda essa rede virtual bancada com dinheiro de verba de publicidade federal, repito, de estatais controladas pelo PT. E uma honra algumas das quais onde aconteceram... Negra. Exatamente, uma honra. Algumas das quais onde aconteceram todos esses crimes, esses roubos que a Lava Jato felizmente desvendou. Diga aí, Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, é preciso desmistificar o que é verba publicitária quando se trata de dinheiro público. Os veículos vendem espaço publicitário e o espaço publicitário, evidentemente, é mais importante quando tem mais ouvinte. O erro deles, do PT, era investir nesses blogs que não tinha ninguém acessando, né? Mas por um descuido assim, sem campanha, é que aumentou a dengue por falta de prevenção, é que aumentou as queimadas para fazer aqueles alertas e tal no momento certo, e a cobertura vacinal de sarampo, que não foi completa exatamente por falta de campanhas específicas e ligadas diretamente aos veículos que têm o maior número de ouvintes.